Você pega sua família, foge de um passado traumático e compra a casa dos sonhos em um bairro de classe média perfeita. Sol brilhando, grama verde, vizinhos sorridentes fazendo tortas de pêssegos, parece o tal sonho americano, certo? O problema é que, para uma família negra nos Estados Unidos, nos anos 50, o sonho americano era, na verdade, um pesadelo. Se você acredita que espíritos são as coisas mais assustadoras que podem habitar uma casa, você claramente não conhece os vizinhos brancos de West Compton. E olha, eu terminei de assistir a essa série com uma indignação tão grande, mas tão grande, que eu precisei respirar fundo para não quebrar a tela e não chorar. Fica comigo porque hoje a gente vai dissecar a primeira temporada de Van e eu prometo que você vai se dignar. Buenas dias, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui no canal. Pega seu café, sua água ou um calmante se você já assistiu a essa obra, porque o papo hoje é denso. Deixa claro, eu gostei muito dessa primeira temporada da série, mas gostar aqui é uma palavra complexa. É aquele tipo de obra que você gosta pela genialidade, enquanto o estômago revira de ódio e indignação por ver como os seres humanos negros eram tratados. E sejamos honestos, como o eco disso ainda ressoa hoje. Nós vamos descer até o porão da psicologia humana hoje. Mas relaxa que eu não vou dar spoilers. Segura na minha mão invisível e vamos lá. A premissa é essa. Em 1953, durante a Grande Migração, a família Emery, Harry, Luck, suas duas filhas e o cachorro da família, sim, porque pra mim, animal de estimação faz parte da família. E até mesmo se ele não for um bichinho que fica dentro de casa, pra mim qualquer animal, ele faz parte da família e pra mim é isso. Sai da Carolina do Norte e se muda para um bairro de Los Angeles que é 100% branco. Eles trazem bagagens físicas e uma gigantesca bagagem emocional pesadíssima. Quando eles chegam lá, enfrentam duas forças malignas, entidades sobrenaturais que habitam dentro da casa e vizinhos racistas do lado de fora. E ouso dizer que os fantasmas perdem feio na escala de crueldade. O roteiro nos provoca com uma sacada psicológica brilhante. Tem um conceito da psicanálise do Carl Jung chamado a sombra, que simplificando bastante é aquele lado sombrio, reprimido e instintivo que a gente não quer admitir que tem. A sociedade dos anos 50, com seus tons pastéis e sorrisos falsos, esconde uma sombra coletiva monstruosa. As formas que os espíritos assumem é um coquetel venenoso batido no liquidificador do trauma na vida da família Emery. De longe, uma das coisas mais cruéis e brilhantes do roteiro. Eles são a presença maligna de dentro da casa que funciona como um amplificador, espelho distorcido da alma de quem pisa nela. Cada membro da família recebe uma entidade particular, feita sob medida para quebrar a psique daquela pessoa específica. Até aí a gente pode dizer que chique, né? Para alguns ali dentro, a forma da entidade é de algo que eles lá no fundo foram condicionados a admirar ou invejar. Sabe aquela pressão dos padrões de beleza, de comportamentos e de aceitação da sociedade branca nos Estados Unidos nos anos 50? É utilizado esse desejo de pertencimento para gerar um ódio de si mesmo. É a admiração distorcida virando uma arma de destruição da própria imagem. Para outro personagem, a entidade se manifesta como o puro suco do racismo estrutural. É a personificação caricata, humilhante e grotesca de como a sociedade branca enxerga o homem negro. O terror aqui é ter que lutar contra uma versão de si mesmo que a sociedade quer te forçar a ser goela abaixo. É o medo da castração social ganhando vida. E claro, temos o medo em sua forma mais crua. Quando você foge de um passado traumático, como é o caso da família Emery, você acha que deixou o horror para trás, mas a entidade usa o que você mais teme e a sua maior culpa para te assombrar. Ela veste a roupa do seu pior luto, mas calma, que a coisa piora de um jeito visualmente espetacular. Como eles transformaram esse ódio em arte cinematográfica? Eu te conto agora, mas não sai daí, porque os bastidores explicam muita coisa. A série foi criada pelo Little Marvin e tem a Lena Waithe como produtora executiva. Eles construíram um set como se estivessem filmando um comercial de margarina dos anos 50, mas com a atmosfera de um filme de terror do Hitchcock ou do Kubrick. Notem a paleta de cores. Tudo é muito saturado. Inclusive eu
eu fui gravar um vídeo de um que eu tava vendo a série, assim, eu fui gravar um videozinho, e nossa, eu tive que ter esperado pra conseguir um bom momento pra mim gravar, porque é tão saturado que o brilho fica ruim na hora de gravar assim com o celular, porque pra mim ficou, né, enfim. O céu é azul demais, a grama é verde demais, as roupas são perfeitamente engomadas, eles usam essa perfeição visual de forma sarcástica. É uma provocação. Quanto mais bonito o cenário, mais podre é o que acontece nele. E a direção de fotografia? Eles abusam de lentes grandes angulares, que distorcem levemente o rosto dos vizinhos brancos quando eles estão encarando a família. Dá uma sensação claustrofóbica bizarra. Você sente que os Emery estão presos num aquário, cercados por tubarões disfarçados de peixes amigáveis. E não tem como falar do elenco. A Deborah, como sobrenome que eu não sei falar, que faz a mãe Luke, e o Ashley Thomas, que faz o pai Henry, Luke Emery, Harry Emery, entregam atuações que deveriam ser estudadas. A forma como eles externalizam o trauma e a tentativa de manter a dignidade enquanto o mundo gospe neles é de quebrar o coração. E claro, Alison Pill no papel de Beth. Olha, palmas para ela, porque eu nunca quis tanto entrar na TV e dar na cara de alguém como eu quis com essa personagem. Ou desejar tanto que matassem uma personagem. Enfim, é a pura atuação de uma antagonista detestável. Agora, de que adianta a gente passar por toda essa montanha-russa de raiva, terror e indignação se não aprendermos nada com isso? Puxa a cadeira que é hora da nossa lição de casa. O que podemos aprender com toda essa brutalidade que é expressa nessa primeira temporada? Bom, essa história, ela não é apenas uma página de livro didático que a gente vira e esquece. O trauma geracional é real. A indignação que você sente assistindo a forma asquerosa como as pessoas negras eram tratadas não deve ser apenas uma reação ao passado, mas um radar para o presente. A grande lição da obra é nos lembrar que os verdadeiros monstros quase nunca têm chifres ou se escondem embaixo da cama. Eles dão bom dia, frequentam reuniões de condomínio, sentam na primeira fileira da igreja e usam regras de burocracias para aniquilar quem eles julgam inferiores. A série nos força a olhar para a feiura da condição humana e nos pergunta: você vai ser conivente com as Beth desse mundo ou vai lutar contra elas? A ficção aqui só existe para nos dar coragem de enfrentar os horrores da realidade. Sabe o que é mais louco de assistir Ben nos dias de hoje? É perceber o quão raro e difícil se tornou fazer uma série assim. E aqui eu vou colocar o dedo na ferida do entretenimento atual e dar a minha opinião. Veja bem, a intenção de incluir e dar espaço é nobre, maravilhosa e necessária. O problema é que na ânsia de não ofender ninguém ou de criar espaços seguros, uma boa parte da indústria audiovisual está na busca incessante de cenário ideal. Eles pegam a história, que é suja, sangrenta e injusta, passam um pano com água sanitária, jogam um filtro purpurina por cima e te entregam uma mentira. Hoje em dia, a tendência é reescrever o passado como se o preconceito fosse apenas um detalhe leve ou inexistente. É todo mundo tomando milkshake no mesmo balcão da lanchonete nos anos 50, numa utopia de diversidade onde a dor é censurada para não dar gatilho na audiência do Twitter. Atual X. A série vai totalmente na contramão dessa covardia. Leon Marvin, o criador, olhou para essa tendência de querer higienizar o passado e disse: vão engolir a realidade do jeito que ela era. Quando se exclui a realidade cruel de uma obra histórica para criar um cenário ideal, você não está somente protegendo os sentimentos do espectador, você está apagando a dor, a resistência e o sangue de quem realmente viveu aquilo. Você desvalida a luta. Ben não quer te abraçar, não quer ser fofa, não quer te dar uma visão utópica dos anos 50. A série te dá um soco e te lembra que, enquanto no comercial de TV todo mundo sorria, na vida real as famílias negras estavam sendo psicologicamente e fisicamente torturadas por tentarem simplesmente existir no mesmo CEP que os brancos. Mostrar a crueldade nua e crua é um ato de respeito com quem sofreu. E fazer isso na atual conjectura da cultura pop exige muita coragem. Para fechar o caixão, a primeira temporada desta série é uma obra-prima, para mim, no horror psicológico e social. Ela não é para os fracos de coração. Tem gatilhos pesadíssimos e se você não tiver uma reação
de pura raiva e choque assistindo, eu recomendo que você cheque seu pulso. Provavelmente você pode estar morto por dentro. É brilhante, é sarcástica na sua estética, é necessária e dói na alma. Veredito final? 10 estrelas sangrentas. E a recomendação de assistir com alguém do lado para poder desabafar depois. Eu não fiz isso e eu fiquei remoendo isso por um tempo depois que eu assisti. E é isso por hoje. Se você sobreviveu a essa análise, deixa seu like, se inscreva se não for inscrito e comenta aqui embaixo. Qual foi a cena que mais te deixou revoltado nessa série? Quero debater com vocês lá nos comentários, tá? Muito obrigada por assistirem até aqui. Fiquem bem e adeus, guys!